Pastor Tarsus, é, a igreja, né, ela deve se posicionar em relação à política. A gente viu isso agora nessa questão agora presidencial, né? Essa confusão e tal, e pastor vai para cá, pastor vem para cá, e lá vai, lá vem. E alguns irmãos, uma igreja ali dividida. Não, isso aqui não é assunto, todos entendem que não é de repente, mas que é assim, não para você levar para um púlpito, de repente, Transformar um pedir púlpito um voto, num não num palanque, né? palanque eleitoral, mas orientar o povo de Deus no caminho que deve trilhar é bíblico. Pelo menos ao meu ver, né? Pela lógica. Então, assim, tem muitos líderes, muitos pastores que proibiram, enfim, que tinham lados, né? Outros na esquerda, tal, outros na direita, enfim. E aí eu vi muito cristão, realmente, nesse pleito passado de presidente, nesse agora de vereador, de prefeito, não, o de presidente, eu vi muito cristão nessa, não, porque a igreja não deve se meter com isso, só que os caras estão lá legislando lá a respeito da gente, da igreja, de quando pode abrir, de quando pode fechar, de como é que vai ser, você vai pagar a questão dos impostos, não vai pagar, como é que vai ser a questão do culto, como é que é a liturgia do culto, e por que não? E aí eu trago essa questão aqui para o nosso querido pastor Tassos, para ele também responder, no campo da sua visão, essa questão. A igreja deve ou não deve se posicionar com relação política? Essas relações aí de, de, É de de- partidárias e das situações políticas aí. Veja bem, é dever do pastor exercer sua teologia pública e sua apologética cultural. É dever. É dever do pastor dizer que há um mandamento nas Escrituras que direcionado a todos os cristãos, a 1 de Pedro 3,15, que diz que nós devemos santificar o Senhor no nosso coração e estarmos preparados para apresentar a razão da esperança que é em nós. E no aspecto da teologia pública, é dever do pastor deixar claro que o comunismo é ideologia do Satanás. Olhe, existe visão de mundo que defende o aborto, existe visão de mundo que condena o aborto. Nós, enquanto cristãos, necessariamente temos de condenar o aborto. Não existe outra opção, não existe cristão que defende aborto. Não existe cristão que defende movimento político LGBTista, por exemplo. Não existe. Isso não é cristianismo. Porque o LGBTismo, ele escraviza o homossexual, inclusive. Porque vá um homossexual ser contra os ditames do LGBTismo, que ele vai ser atacado, como era o hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Claramente homossexual, tinha pensamento livre, era atacado. Então, até em defesa do homossexual, para ele se libertar das garras do LGBTismo, o pastor tem que se posicionar. Então, não tem dúvida, não tem dúvida. Não há nenhum questionamento quanto a isso. Nós temos que nos posicionar. E outra coisa, quem vai dizer o que o pastor pode ou não pode falar? É um comunista, é? É um comunista satânico que vai dizer o que o pastor pode ou não pode falar? Alto lá, meu amigo. Se lembra como dizia antigamente as avós da gente? Alto lá. Alto Sim. lá. É você que vai dizer o que eu tenho que falar? Que conversa é essa? Nós temos que deixar claro. Agora, cabe ao pastor, eu nunca fiz isso, cabe ao pastor analisar se vai colocar um candidato ou não no altar. Eu nunca fiz É isso. diferente, é diferente. Eu nunca fiz isso. Agora, se você me perguntar, Agora, orientar, cristão não diz claramente, cristão não vota na esquerda. Cristão não pode votar na esquerda. Não existe isso. eu vi, pastor Tassos, nesse pleito passado, alguns cristãos dizendo o seguinte: olha, cristão não é para se envolver com política. São os Política, comunistas que dizem isso. política é coisa do diabo. Não, eu vi cristãos. Entenda bem como é que a cultura ela está inserida já na mente das pessoas a esse ponto, onde É, cristãos, né, me afirmaram: olha, cristão não é para se envolver com a política. Política é pois coisa é. do diabo. A esquerda é. A esquerda é coisa do diabo mesmo. E cabe a nós nos posicionarmos. Cabe a nós deixar isso claro. Não é a pauta econômica, não. Tem gente que acha que é comunismo versus capitalismo.
o inimigo do comunismo não é o capitalismo, não. Quem é o parceiro comercial número 1 do Brasil? Quem é? A China. O comunismo fez as pazes com o capitalismo há muito tempo. Só os países atrasados comunistas que não entenderam isso e quebram os seus países. Porque o comunismo hoje quer o livre mercado. Você vê, China, Rússia, os atrasados que não estão vendo isso. Então, o inimigo do comunismo é no âmbito ideológico, é o cristianismo. É o cristianismo. Então, tem que deixar claro, o povo acha que você está falando de capitalismo como se a discussão ainda fosse no âmbito econômico. É no âmbito dos valores, no âmbito das ideias. Olhe, o mundo quer descristianizar a civilização ocidental, que é a mais próspera, mais bela e mais importante civilização já construída na história da humanidade sobre os valores judaico-cristãos. E as forças globalistas querem a todo tempo descristianizar o Ocidente. Quais são as 3 forças principais? O Islã, o comunismo e o que eu chamo de financismo globalista. Essas 3 forças querem descristianizar. Você sabe por que o Brasil não está cooptado pelo Islã? Por quê? Por que o Islã não tomou conta do Brasil? Por que aqui em Natal não tem Sharia? Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Pentecostais e neopentecostais. Você não vê uma igreja reformada numa periferia. Não existe. Não existe. Não existe uma igreja presbiteriana na periferia. Não estou dizendo que é errado isso, estou dizendo que a missão delas é outra. Sim, sim. Mas graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias, que nós não temos hoje um país islâmico como está o norte da Europa. A Europa hoje... Se enraizando, e hoje predomina, né? Não tem efeminação, esse fenômeno do homem efeminado não tem, o Islã não permite. Não tem porque onde é permitido apenas os países que têm a matriz, como o senhor fala, cristã. Isso, mas a família no Islã, o homem é homem, é como tem que ser no cristianismo. O cristão não é chamado para ser abestalhado, não, entendeu? O homem tem que ser homem. No Islã é. Aí a família cristã, o homem não é homem, não quer ter filho. Fica o homem, a mulher, o homem. E o cachorro e o gato. O cachorro e o gato. Uns homens não querem nem casar. Você pega um menino de 25 anos hoje, de 30 anos, você quer casar. Eu não sei, eu sou muito novo, ficava com 30 anos, o marmanjo com 30 anos de idade. Não sabe o que quer da vida. Não quer sabe comprar... E se continuar dessa forma, vai chegar um período que o Islã vai abraçar o mundo. As famílias crescendo, 10, 12 filhos, né? E no cristianismo, um casal é um filho, 2 filhos. É o que aconteceu na Europa. Isso já aconteceu na Europa. Já aconteceu. Não aconteceu no Brasil, graças às igrejas pentecostais e neopentecostais. Inclusive neopentecostais, está entendendo? Igreja cuja teologia não é das melhores, mas está lá exercendo um papel importante nisso aí.